Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Vou ler vários textos, a maioria deles proféticos hoje. O capítulo 2 e o versículo 28 diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aleluia, glória a Deus. Repita comigo de maneira bem assim, com bastante ênfase. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Aleluia, glória a Deus. Volte um pouquinho agora as páginas da Bíblia, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Já preguei aqui numa quinta-feira esse mesmo texto. Quero passar com você novamente nesta porção que o Senhor Deus tem para nós hoje. Isaías capítulo 40, versículo 1 em diante, vou ler até o 5, diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelado, e todo monte e outeiro, os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Aleluia, glória a Deus. Filadélfia, você tem recebido uma palavra da parte do Senhor, que você é uma voz para este tempo e para esta geração. Uma igreja que tem algo a entregar a esta geração. Uma igreja que é portadora de uma riqueza, de um tesouro muito grande. Uma igreja que possui uma virtude da parte de Deus. E uma igreja que tem um tesouro a ser entregue a esta cidade, a esta nação, até os confins da terra, onde o Senhor Deus nos levar. E nesta noite, eu quero que você entenda, e você saia daqui consciente, entendendo qual é a sua posição em Deus, e qual é a sua autoridade, a autoridade que veio dos céus sobre a sua vida perante o mundo. E, queridos, o tempo a qual nós estamos nos movendo, qual é o tempo profético que nós estamos caminhando como igreja? Eu tenho dito a vocês que é o desejo de Deus habitar no meio dos seus filhos. Assim, vários cultos tenho batido nessa tecla e afirmado com vocês: Deus deseja habitar no meio dos seus filhos. Deus deseja, Ele deu provas disso ao longo da sua jornada. Ele estava ali no meio do seu povo, no tabernáculo. Ele estava ali no templo. Ele estava junto com seus filhos. E é um desejo intenso do coração do nosso Pai de habitar no meio da sua família, de se relacionar com a sua família. E nós sabemos que já isso acontece porque o Espírito Santo de Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio. O Espírito Santo de Deus habita dentro do nosso coração.
mas haverá um dia em que isso vai acontecer de uma maneira plena. Entenda você, quero ensinar você, porque este culto também é um culto onde você vai aprender. Entenda que é o desejo de Deus de morar com a sua família. É o desejo de Deus e Ele já cumpriu isso no início do Pentecostes, quando Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar dentro dos corações. Mas esse estado de habitação é aquilo que nós chamamos teologicamente de já e ainda não. Ou seja, ele já começou, mas ainda está a um passo de concluir, está caminhando para uma conclusão completa, digamos assim. Então o Espírito Santo de Deus mora no nosso coração. Deus está aqui conosco hoje. Ele veio para receber da tua parte a adoração. Mas existirá um momento em que Deus, queridos, Ele firmará o seu trono eterno nessa terra. Ele firmará o seu trono ali na casa de Davi, lá em Jerusalém, e o Senhor reinará nessa terra. O Senhor regerá todas as nações num futuro, diante ali da conclusão, da redenção final. E nós estamos aguardando esta habitação que vai acontecer no futuro. Então, Deus já mora conosco, mas haverá um dia em que plenamente Deus descerá dos céus para reinar nessa terra, num tempo futuro, num tempo escatológico. Nós não vamos entrar nesse mérito hoje, não vamos entrar neste estudo de escatologia, de Apocalipse, mas o que eu quero que você entenda é que na nova aliança, neste tempo da graça, no tempo do Novo Testamento, a igreja, ela é a maneira de Deus de curar a terra. A igreja, ela é a maneira de Deus de convergir o mundo para Cristo. A igreja, ela é a maneira de Deus de preparar o mundo para a volta de Jesus. Você entende isso? Este culto de hoje vai ser bem participativo, eu não vou deixar você dormir, tá? Porque eu estou muito animado e você vai ficar animado também em nome de Jesus, né? Então, queridos, você vai dizer para o seu irmão, porque você ama dizer para o seu irmão, assim, a igreja é a maneira de Deus preparar o mundo para a descida do reino dos céus. Aleluias. Amém, queridos? É só você ler Mateus 28, do versículo 19 em diante, você vai perceber isso, a base bíblica para isso. Deus está chamando um povo para preparar o mundo para o seu retorno, para o momento em que o reino dos céus irá descer e Jesus irá reinar. Então aqui, nesse texto de Joel, capítulo 2, ele está falando do dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Esse é um termo, queridos, um termo profético, que está nos ensinando a respeito de um tempo em que o Filho do Homem há de reinar sobre as nações. Quando, conforme Daniel capítulo 7, o Senhor Jesus ele irá se assentar ali no trono de Davi, ele vai redimir o mundo e ele fará novas todas as coisas. Foi o texto que nós lemos, Apocalipse 21, capítulo 5, na Santa Ceia. Eis que faço novas todas as coisas. Então existe, esta expectativa, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que chegue o momento do reinado visível do Senhor, o nosso Deus, antes que ele, o Cristo, se assente no trono de seu pai Davi, nós experimentaremos um intenso avivamento sobre essa terra. Aleluias. O profeta Joel e outros profetas, Zacarias, Ezequiel, o profeta Isaías, eles falam a respeito do dia do Senhor, e eles todos unem a sua voz, dizendo que antes que venha o dia do Senhor, antes que venha o dia do reinado final do Senhor Jesus, haveria de cair sobre a igreja o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo haveria de cair sobre as nações, e este poder ele seria derramado sobre a igreja, e ao ser derramado sobre a igreja, ele levantaria uma comunidade profética. Ele levantaria um povo profético, ele levantaria um povo, uma igreja composta de profetas e mestres, dispostos a levantar a bandeira do evangelho nessa terra. E esse povo, essa igreja que eu quero chamar hoje, os arautos
do Senhor, os arautos do rei, este povo, esta companhia profética, nós podemos dizer assim, eles caminhariam autorizados numa investidura do Espírito Santo de Deus, da parte do Senhor Jesus. Não sei se você se lembra, mas as famílias nobres, ou o rei, lá no passado, ele tinha arautos. Você se lembra disso? E o arauto, ele ia na frente, a uma distância boa, às vezes alguns dias de caminhada, na frente do rei. E o arauto, ele ia anunciando, aí vem o rei, preparem o caminho, porque o rei há de passar por essa estrada. E ele anunciava, está passando o rei, e ele vinha naquela estrada muito tempo antes. Por quê? Era necessário que esse arauto, ele fosse nesse caminho, e à medida que ele fosse andando, anunciando, de certa maneira podemos dizer assim, proferindo palavras, profetizando talvez, ele ia falando, aplanai esse caminho, consertem esse caminho precisa ficar transitável, para que o rei passe por ele. Então, aqueles servos, aquelas pessoas, os donos daqueles feudos, os donos daquelas fazendas, eles tratavam logo de consertar o caminho, de tapar algum buraco que porventura houvesse naquela estrada, para que o rei, então, pudesse transitar. Só que existe uma questão muito bonita que acontecia quando o arauto também passava. Ele não somente preparava o caminho do rei, mas ele fazia com que uma convergência acontecesse, porque quem é que não queria ver a carruagem do rei? Então, à medida que o arauto ele ia anunciando, está chegando o rei está chegando, o rei está vindo, pessoas começavam a sair dos seus lugares, das suas comodidades, das suas casas, do seu lugar onde estavam confortáveis, e eles iam para a beira da estrada para convergir à presença do rei. Todos eles queriam ver o rei passar naquela estrada. Muitos deles queriam saudar o rei, muitos deles queriam estender as suas mantas, as peles ali, né, as peles dos animais que eles tinham nas suas casas, para que o rei passasse por um caminho. E assim, queridos, nós vamos entender que a igreja de Cristo Jesus, nesta figura de um arauto, a igreja dos últimos dias, ela será cheia de poder. Será uma igreja cheia de justiça, uma igreja cheia de santidade, que irá adiante do Senhor. Ela irá levando a bandeira do Evangelho, ela irá levando o estandarte do Senhor, e ela irá à frente antes que venha a volta de Jesus. Você entende isso, Filadélfia? Então, Deus levanta nos últimos tempos, conforme a profecia, uma igreja que irá adiante, uma igreja que será voz, uma igreja que vai levar a bandeira do Evangelho, e uma igreja que vai se levantar e vai caminhar dizendo, Jesus está voltando, aplanai os caminhos, endireitai as veredas, todo monte será nivelado, todo vale deve ser aterrado, e os caminhos tortuosos precisam ser endireitados, para que então ele venha, para que então ele volte, para que então ele reine soberano sobre a terra. Então, existe uma expectativa profética de que nos últimos tempos essa igreja se levantaria como essa voz, uma voz que clama, uma voz que vai adiante, uma voz que vai anunciando, uma voz que vai clamando, e o caminho então vai sendo aplanado, vai sendo endireitado, esse caminho ele vai sendo convergido, pessoas vão convergindo à presença de Jesus, pessoas vão se aproximando da presença de Jesus por causa da voz da igreja, que caminha neste tempo profético. Amém? Glória a Deus. Então, segundo a profecia de Joel, a igreja dos últimos dias seria capacitada com o poder do alto para fazer esta função. Amém, queridos? Glória a Deus. A igreja de Cristo Jesus seria cheia de virtude e de poder para esta função, de serem arautos do rei, de serem uma companhia profética, de serem uma comunidade de adoradores, para serem uma comunidade que vai anunciando, levando a bandeira do Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. E então, conforme todos os profetas eles estão dizendo, nós veríamos a maior colheita de almas já vista em toda a terra.
Então é um tempo de conversão, é um tempo onde almas, elas se converteriam, almas, elas viriam para a presença do Senhor. Queridos, nós estamos prestes a viver o maior avivamento que a Igreja de Cristo Jesus já experimentou em todos os séculos. Aleluias! Nós estamos prestes a viver o maior avivamento, a qual o Senhor Deus levantará para si um povo, para preparar o mundo para a volta de Jesus. Para preparar para a volta de Jesus. E queridos, o poder será derramado sobre comunidades de raças, tribos, etnias, línguas, nações. Isso aqui está falando de focos de avivamento por todo o mundo. Aleluias! Não é um avivamento estranho, não é um avivamento de movimento, mas é um avivamento que atinge a todos, que atinge a todas as raças, por toda a terra, focos de avivamento. E a palavra de Deus aqui, ela nos ensina que os anciãos da Igreja de Cristo Jesus, eles seriam tomados de sonhos proféticos para a igreja, sonhos para sonhar. Queridos, em nome do Senhor Jesus, se você está aqui hoje, com a sua cabecinha branca, se prepare, queridos, o teu tempo não acabou ainda, guarde isso. O teu tempo não acabou ainda, está apenas começando, porque nós estamos prestes a viver o maior avivamento que a Igreja de Cristo Jesus, ela já experimentou nesse tempo. Aleluias! Que negócio que é esse, de você ficar se chamando de velho? Velho é o diabo, tá? Guarda isso, isso está filmado, está registrado. Não é assim que a Bíblia chama? A antiga serpente, a velha serpente. Por quê? Porque os anciãos da casa do Senhor são sonhadores. Procura aí um sonhador aí pertinho de você, alimenta isso, essa esperança no coração dele, diga para ele, é só o começo. Mas fala, querido, como alguém que tem autoridade, diga para ele, é só o começo de tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia! Deus vai te dar sonhos para sonhar, você é ancião da igreja. Aleluia! Glória a Deus. E queridos, nós vamos ver que nos últimos tempos o poder do Espírito Santo de Deus viria sobre os jovens, para que eles fossem tomados, os olhos dos jovens fossem abertos em visões para caminhar, visão de Deus para plantar, visão de Deus para colher, visão de Deus para então avançar. E o mais lindo de tudo que está aqui nesse texto, as crianças, elas profetizarão. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Da boca dos que mamam, o Senhor vai arrancar o perfeito louvor. Aleluia, queridos. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Olha, se você sair daqui hoje entendendo essa palavra, queridos, esta igreja vai viver uma virada em nome de Jesus. Aleluias. Porque nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender aquilo que Deus colocou na tua mão como igreja e o tempo cronológico que você está vivendo nesse momento. Porque muitas das vezes, Filadélfia, Deus está te impulsionando para viver algo extraordinário na sua presença e você tem feito resistência. Muitas das vezes Deus está te chamando para algo sobrenatural nas madrugadas. Às vezes você tem vivido provações e você tem achado que é o inimigo, mas não é. Muitas das vezes é o próprio Deus limpando coisas na tua vida, Deus tirando coisas na tua vida, Deus alinhando, aplanando o caminho para aquilo que Ele tem a fazer na tua vida neste último tempo. Queridos, não dá para fazer queda de braço com o Todo-Poderoso. Diante dEle nós nos rendemos. Então Deus está levando a igreja de Jesus para um último e poderoso avivamento. E Deus está lançando mão de todos os processos para então nos levar a viver este propósito glorioso de sermos esta companhia profética, de sermos esta companhia que se levanta no poder, na justiça e na verdade que vem da parte do Senhor, na capacitação do Espírito Santo de Deus. Aleluias. E assim, queridos, nós entendemos que a igreja se tornaria, então, uma família, um avivamento geracional. Eu preguei sobre isso domingo passado. Uma igreja que se move profeticamente. E para nós caminharmos para o encerramento, esta palavra de hoje ela é breve,
Eu quero ler Malaquias capítulo 3, versículo 1. Se você deseja abrir sua Bíblia comigo, Malaquias, mas eu vou ler para você os textos daqui para frente, para nós ganharmos tempo. Livro do profeta Malaquias, o capítulo 3, o versículo 1, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E esse mensageiro aqui é a igreja. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como um fogo de um ourives, e como a potassa ou sabão de um lavandeiro, e assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, ou seja, o sacerdócio, a igreja de Cristo Jesus, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas, e eles trarão ao Senhor justas ofertas, e eles trarão ao Senhor um culto que é digno da honra e da glória dele. Aleluia, queridos. Guarde 3 coisas. O movimento dos últimos tempos não é para baderna dentro da igreja, para ficar pulando, rodopiando, sentindo arrepio e sair lá fora e viver uma vida medíocre da mesma forma, entrando e saindo culto após culto. Queridos, Deus é reverente e Ele deseja da sua igreja reverência. Mas guarde você que o avivamento dos últimos tempos seria um avivamento de mente, que geraria na igreja um profundo arrependimento, uma consciência de família, coração dos pais convergidos aos filhos e dos filhos aos pais, mas que geraria também na igreja, queridos, uma onda de sinais miraculosos, porque esses sinais seguiriam os que creem, testificando do poder do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia! E quando nós falamos de arrependimento, João, ele é um amigo do noivo, a Bíblia trata ele dessa forma, e ele se levantou com uma mensagem: arrependei-vos, arrependam-se dos seus pecados. E João, antes que Jesus, João é esta figura da igreja de Cristo Jesus, porque ele se levanta como um arauto, como um precursor, e João, ele vai adiante, preparando o caminho, para que então Jesus, ele venha. E assim, João, ele vai adiante, preparando o caminho para a chegada do Messias. E quando ele está pregando, ele está dizendo: arrependam-se todos. E esta palavra arrependimento, a raiz dela é metanoia, ou seja, haja transformação de mente, haja transformação da sua mente. E assim, o João está chamando aquele povo daquela época, e a nós, a igreja triunfante, para que nós, frente à cruz de Cristo, venhamos a dar uma resposta apropriada a Jesus Cristo. Frente à sua obra, venhamos a dar uma resposta, uma mudança de postura moral, frente àquilo que Jesus fez. E, irmãos, eu não vou gastar muito tempo nisso, nós vamos tratar disso ao longo deste mês todo, mas a mensagem do avivamento produz no nosso coração arrependimento. Não tem como nós passarmos diante da cruz de Cristo e não sermos tocados por ela. Quando de fato existe avivamento na igreja, a primeira coisa que acontece é arrependimento. Arrepender das nossas más escolhas, arrepender dos nossos pecados, arrepender dos nossos maus caminhos. Existe um movimento intencional da igreja para que haja mudança, para que haja abandono do pecado, para que haja uma mudança de postura frente à presença do Senhor Jesus, uma mudança de mente. E sabe de uma coisa? A última batalha do nosso tempo, 2 Coríntios capítulo 10, queridos, quando você chegar na sua casa, você abre e leia, principalmente o versículo 4 e 5, a última batalha do nosso tempo será, aqui ó, vai acontecer na mente, a última batalha do nosso tempo será contra a nossa mente, porque o diabo, ele tem tentado colocar nas mentes das pessoas fortalezas,
castelos, fortificações, fortalezas mentais, um pensamento de mentira, um pensamento de egocentrismo, de uma falsa graça, de um falso evangelho. O inimigo tem plantado mentiras na mente das pessoas. O inimigo tem tentado confundir a mente das pessoas com um evangelho deturpado. E como é que nós venceremos isso? Queridos, nós vamos vencer da mesma maneira que Josué venceu. Sabe de uma coisa? Deus, ele deu uma palavra para Josué. Josué, você vai rodear Jericó 7 vezes. Então, Josué, ele tinha uma palavra que saiu da boca de Deus. E em cima dessa palavra, Josué caminhou. E ele obedeceu, embora aquela palavra para aquele tempo não fizesse sentido nenhum. E assim, nós, nesse tempo, onde o diabo tem tentado plantar confusão na nossa cabeça, nós vamos vencer, queridos, pela palavra de Deus. Caminhando em cima da palavra de Deus. O que é que Deus tem nos falado? Qual é a palavra que Deus tem nos dado como Filadélfia? O que é que Deus nos falou mediante a sua palavra? Ainda que muitas das vezes pareça estranho esses decretos, ainda que muitas das vezes pareça perigoso todos esses decretos, porque para Josué não foi fácil. Ele estava diante da mira dos seus inimigos enquanto ele caminhava na palavra. Ele estava na mira dos seus perseguidores, enquanto ele caminhava na palavra. E muitas das vezes ser cristão, caminhar na palavra, muitas das vezes neste tempo, declarar a palavra, é um ato de rebelião ao sistema desse mundo. E muitas das vezes a nossa cabeça, o nosso peito, ele é marcado pelo inimigo. Somos rejeitados pela família, rejeitados pelas amizades, rejeitados pelo sistema deste mundo, que tem uma própria maneira egocêntrica de caminhar. Queridos, ainda que você esteja caminhando marcado pelo inimigo, você está caminhando debaixo da palavra de Deus, debaixo da autoridade do Senhor, o teu Deus. Queridos, que você anime o teu coração, porque a teu respeito já está revelado e escrito lá em Apocalipse capítulo 12, no versículo 11, a palavra de Deus diz a teu respeito, e eles, o povo da Filadélfia, diga assim, e eles, a família Filadélfia, o venceram. E sabe de quem que ele está falando aqui? O venceram, está falando do Satanás. Como é que nós vamos vencer o Satanás? Como é que nós vamos vencer o inimigo que insiste em plantar castelos de dúvida, de mentira, de rebelião nas nossas mentes? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Aleluia! E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós que nele habitais. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Marchando de acordo com os princípios da palavra, nós iremos vencer, nós iremos triunfar. Aleluias. E queridos, conforme nós já cantamos aqui hoje, haverá nos últimos tempos, nesse avivamento, não somente um arrependimento que vai gerar um novo tipo de pai, mãe, filho, empregado, patrão, conforme está escrito lá no final de Efésios, mas também o Espírito Santo de Deus vai converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Isso aqui está falando de uma restauração poderosa de relacionamentos familiares, mas também está falando de relacionamentos ministeriais, onde o Senhor iria se mover com um espírito poderoso para curar o seu povo de todo espírito de orfandade, gerando em nós a certeza do espírito de adoção. Tudo aquilo que nós cantamos hoje naquela canção, e só esse tema aqui já dá um seminário muito grande a respeito da nossa adoção, porque nós somos filhos de Deus. Deus nos chamou para a sua mesa, nos admitiu a sua família. Você tem um nome, você tem um pai, Filadélfia. Você não está sozinho nesse mundo. Frente aos desafios, frente às batalhas que se colocam na sua frente, você não foi abandonado, largado nessa terra. Você tem um pai. Olha, nós temos visto ao longo da nossa jornada como cristãos, que nesse tempo um espírito de orfandade tem se abatido sobre a nação brasileira, e pessoas órfãs têm gemido
gemido, buscando paternidade em todas as coisas desse mundo, buscando um pai nos vícios, buscando um pai, muitas das vezes, na prostituição, buscando um pai em relacionamentos abusivos, buscando um pai em muitas coisas desse mundo. Mas o Senhor, nos últimos dias, derramará sobre um povo um espírito de adoção, queridos, comunicando ao teu coração que você é filho, comunicando ao teu coração que você é filha de Deus, testificando a tal ponto que você vai ter certeza do teu lugar na mesa, a tal ponto que você vai ter certeza de que você tem um novo nome em Cristo Jesus, que você é filho de Deus. Aleluias, glorifique ao Senhor Jesus. Aleluias, glória ao nome santo do Senhor Jesus. E por último, o avivamento que provoca arrependimento, que provoca convergência, coração de pais aos filhos e filhos aos pais, famílias curadas, famílias estruturadas, igreja curada, consciência de família, onde de fato a dor de um irmão seria a dor do outro. O Espírito Santo de Deus vai começar a mover a igreja para isso, queridos. Não faça resistência, porque é o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus começar a torcer teu coração por alguém, algum visitante que você não vê mais na igreja, e você se sentir tocado a orar por ele e por ela. Quando o Espírito Santo de Deus começar a apertar teu coração, irmã, para você ligar para uma irmã que está sumida da igreja. Quando o Espírito Santo de Deus começar a torcer teu coração, irmão, para você se interessar pela dor do teu irmão, que faz muito tempo que você não vê. Quando de fato o Espírito Santo de Deus te levantar nas madrugadas para orar por uma família que você nunca pensou que você oraria. Quando de fato o Espírito Santo de Deus trazer as dores uns dos outros, e a mesa do necessitado se tornar também a nossa mesa, a mesa do órfão se tornar também a nossa mesa, a mesa da viúva se tornar também a nossa mesa, a mesa do estrangeiro se tornar também a nossa mesa. E então, queridos, você sabe, é chegado o avivamento nessa igreja, é chegado o avivamento, porque aí então haverá uma consciência de família, onde de fato a dor do outro também é a tua dor. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. E por final, o avivamento provocará na igreja sinais miraculosos. Quando a bandeira do evangelho for levantada, queridos, os sinais seguirão os que creem. Isso é inevitável, é o evangelho. Os sinais vão correr atrás daqueles que creem. E nós somos uma igreja que crê, queridos. Então nós vamos ver nesse tempo, aleluia, a mensagem do evangelho será acompanhada por sinais, para que haja testificação, testemunho. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que a mensagem dos apóstolos, ela era validada, testificada, testemunhada, com sinais que seguiam aquele povo. Então, os sinais, os milagres, as curas, eles servem como este selo, como esse testemunho, como essa validação da parte de Deus na igreja de Cristo Jesus, para que outras pessoas elas creiam no evangelho. E isso é algo maravilhoso. Então nós precisamos nos preparar para isso, porque, queridos, vai acontecer. Deus tem nos feito uma promessa de que pessoas que estão atrofiadas e paralisadas voltariam a andar. Pessoas que têm enfermidades incuráveis seriam curadas em nome de Jesus. Pessoas que não falavam voltariam a falar. Pessoas traumatizadas, feridos de alma, seriam curados mediante a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E algo que é lindo, Mateus 18:18, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Então, nós entendemos que nos últimos tempos, a igreja de Cristo Jesus, a companhia profética, o povo, os arautos do rei Jesus, que se levantariam nos últimos tempos, eles também colaborariam com o trono do Altíssimo. Eles iriam interagir com esta soberania divina, liberando juízos escatológicos sobre a terra.
E aí que eu quero toda a sua atenção, porque já estou concluindo aqui, queridos. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. A igreja de Cristo Jesus, ela tem autoridade. A igreja, você, homem e mulher, jovem, crianças que estão no nosso meio, sonhadores que estão aqui hoje, você tem autoridade. Foi Deus quem te deu autoridade. Foi Jesus quem te deu autoridade para você colaborar com o trono divino, liberando juízos contra o império das trevas. Você quer um texto para ler depois? Leia Apocalipse 11, a ênfase no 5 e no 6. Então, a postura de uma igreja avivada provoca a destruição de Satanás e seus demônios. A postura de uma igreja avivada, uma igreja arrependida, uma igreja santificada, uma igreja que teve um avivamento de mente, uma igreja família, uma igreja que se move unida em família. Queridos, essa postura de igreja avivada, ela provoca a destruição dos desígnios de Satanás. Glória a Deus, aleluia. A postura de uma igreja avivada provoca a destruição dos planos de Satanás. E Deus está levantando neste tempo um povo com autoridade. Um povo que está disponível a orar, a buscar. Um povo que entra no conselho do Senhor para sondar o coração dele. Você já viu esse versículo de Jeremias 23? Quem entrará no conselho do Senhor? Então nós entendemos que Deus, Ele tem um conselho, que Ele está ali planejando. Ah, queridos, que coisa maravilhosa. Isso é para você saltar na presença do Senhor. Deus, Ele tem um conselho em que Ele planeja os desígnios eternos que Ele vai entregar para a igreja, os desígnios, os destinos deste mundo. Quem é que vai ousar entrar em oração neste conselho, para sondar o coração de Deus e conhecer os seus planos para este tempo? É você, querido, é você, minha querida, você que ora, você que busca na madrugada, você que gasta tempo em contemplação, você que gasta tempo em jejum buscando a presença do Senhor. A você, o Senhor Deus tem permitido sondar e entender e perscrutar, assim, sabe, ouvir os planos e os conselhos do Altíssimo para este tempo. Isso não é uma heresia. Sabe quando você chega assim e fala: Deus, deixa eu saber os teus planos, o teu conselho para a minha vida, porque eu quero caminhar debaixo dos teus planos. Eu não quero sair por aqui, por acolá, dando cabeçada. Eu quero viver a tua vontade. E aí você vai para a oração. E antes de você sair alucinado, tomando uma decisão qualquer, conforme o teu conselho humano, você quer ouvir o conselho de Deus. Você quer ir para a mesa de Deus, saber os planos que Ele tem, saber o que Deus está tramando para a sua igreja nesse último tempo, para que você possa estar alinhado à sua vontade. E Deus te permite entrar na presença dEle em oração e ouvir os seus planos, para que você possa viver conforme a sua vontade. Aleluias, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Eu estou falando aqui, queridos, de uma geração de amigos de Deus, clamando por justiça sobre as nações, sabe? Eu vou ler Apocalipse 8, do 1 ao 6, o Ministério de Louvor pode ir se acomodando aqui, ainda vou caminhar mais 5 minutos. Queridos, existe um poderoso efeito quando você clama, quando você ora, quando você busca. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 8. Esse nós vamos ler juntos, acompanhando a leitura. Aleluias. Apocalipse capítulo 8 diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então eu vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Olha que lindo. E ele tinha um incensário de ouro na mão. Veio um outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer. Oferecer a quem? Oferecer a Deus. Para oferecer com as orações de todos os santos
sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então esse anjo aqui iria ofertar um incenso, e ele iria misturar nesse incenso a minha e a sua oração, a oração de todos os santos. E da mão do anjo subiu à presença de Deus uma fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar. Então agora tem incenso, tem fogo do altar de Deus, e tem oração, e ele jogou sobre a terra. E quando o anjo jogou sobre a terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Isso aqui dá um seminário profético. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Eu creio, queridos, que nas pequeninas salas de oração, eu li isso hoje, Fábio Coelho escrevendo isso no livro dele, Derramarei do Meu Espírito, e ele escreve isso lá, quero citá-lo. Eu creio, queridos, que nas pequeninas salas de oração, o incenso está subindo, e Deus está traçando o destino dessa nação, dessa cidade, desse tempo, queridos. Sabe, porque os grandes destinos são definidos nos joelhos de servos e servas de Deus, muitas das vezes anônimos, muitas das vezes que o mundo não conhece. Hebreus 11 fala disso, o mundo nem era digno deles, homens de dores, as quais o mundo não conheceu o nome, mas estão gerando destinos em oração. Queridos, eu tenho visto, sabe, nestes 6 encontros de oração que nós tivemos, nas salas de oração, homens e mulheres clamando, homens, muitas das vezes, maiores que eu. Para ser maior que eu não precisa muita coisa, né? Mas assim, homens acostumados a trabalhar, homens enrijecidos pelo trabalho, chorando na presença de Deus, curvados na presença de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, me usa, eu preciso de Ti. Eu tenho visto crianças, no 3º relógio de oração, no 4º, teve um momento aqui que tinha muitas crianças ali orando, e de repente o Espírito Santo tomou aquelas crianças em avivamento, em choro, e eles foram renovados. E eu lembrei da profecia: da boca dos pequenos eu vou extrair o perfeito louvor. Aleluias. Queridos, em todos os relógios de oração, a presença da Rede da Juventude foi em peso. Muitos jovens aqui chorando, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me usa, me dá as nações, porque eu quero elas, Senhor, elas são minhas, é minha herança, Pai. Ah, queridos, não pense que isso passou desapercebido aos olhos de Deus. Deus está traçando o destino de Alfenas, quando aquela mulher, aquela irmãzinha do coque, sabe, que às vezes está tão doentinha, ela não conseguiu nem vir aqui na sala de oração, mas lá no quarto dela, ela diz: Senhor, muda esta cidade, Senhor, muda esta nação, Senhor, toca. Ah, queridos, você pode achar que isso passou desapercebido aos olhos de Deus, mas está escrito aqui, queridos, que a geração dos últimos tempos iria ligar e desligar em oração. A igreja de Cristo Jesus ia liberar juízos escatológicos. É só você ler Apocalipse 1, está assim: a igreja tem poder nessa terra, a igreja é uma voz autorizada. Então não fique inibido, homem e mulher. Não ache que a tua oração, ela está diluída num mar de preocupações. Não ache que a tua oração ela é pequena demais. Deus está pegando a tua oração, está misturando no incensário celeste e está jogando sobre essa terra. Ah, queridos, aleluias,
Não pense que isso vai passar desapercebido diante dos olhos do Senhor, porque haverá terremotos e estruturas malignas serão sacudidas. Aleluias! Haverá vozes proféticas, trovões, relâmpagos que saem do trono de Deus. Existe um efeito poderoso nessa terra quando a igreja de Cristo Jesus ela ora. Existe, aleluia, um efeito poderoso. Fortalezas de Satanás são destruídas mediante a postura de uma igreja avivada. Aleluia. Se levante, queridos, se levante para adorar. Aleluia.